você fala. A lembrança é que... Nós começamos numa... Vai, tchau, não, assim. É verdade, aí você tem que falar. Aí tem como cortar? Claro, corta eu, corta você. Mesmo na nossa igreja, foi quando um grupo de irmãos não estavam satisfeitos. Quero voltar ao início de tudo. Nós frequentávamos a Walnut Street Baptist Church e quando houve uma decisão da Convenção Batista do Norte, Nós decidimos não congregar com a igreja mais. Nós começamos na casa de pequenos grupos, na casa de amigos, Ana e Júlio. E nós começamos a reunir de casa em casa, uma vez por semana. fomos nessa época com 3 ou 4 famílias para a igreja em Nova York, que era a primeira igreja batista de língua portuguesa, pastor Levi Benido. O grupo foi crescendo e ele, então, como nós já éramos membros da igreja lá, então aí ele solicitou a igreja para que desse o suporte para abrir uma congregação aqui. Creio que no final de 92 ou de 93, tive a alegria de receber a visita agradável de um pequeno grupo de 4 ou 5 irmãos vindos do estado vizinho de New Jersey. Eram alguns servos do Deus Altíssimo, em busca de apoio pastoral e eclesiástico para plantar uma nova agência do Reino de Deus do outro lado do rio. Mas mesmo assim a gente ia aos domingos pela manhã em Nova York e à noite que reuníamos na casa de Marcos e Dolores. Aqui quem fala é Dolores Diniz e Marcos Diniz. Há 25 anos atrás, Deus nos deu a oportunidade de comprar aquela casa em Elizabeth. Tivemos muitos momentos alegres, dividíamos a sala como templo, o quarto era a salinha das crianças, mas éramos muito felizes e desejamos que essa igreja cresça muito mais, tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A casa de Marcos e Dolores já não comportava mais o número de pessoas, porque o quarto dos meninos deles, Douglas e Débora, já era o quarto das crianças e criança estava começando a brotar do chão, né? E o grupo crescendo, as pessoas aderindo a essa proposta que tínhamos de igreja. Então viu-se a necessidade de termos um local para congregarmos aos domingos. Foi quando começamos a procurar e surgiu a oportunidade da N Street. Como foi que aconteceu aquela lojinha? Alguém sugeriu que estava vago e daí a gente foi lá ver e era tamanho bom, que dava pra gente se reunir, tinha classes lá, assim, tinha umas salas no final que dava para reunir como escola dominical, o templo era assim, era comprido, grande, mas comportava o número de pessoas que a gente precisava. Eu brincava que era uma garagem, parecia uma garagem larga que eles dividiram no meio. De um lado era a gente, a igreja, do outro era uma gráfica. Eu, Aloysio, já queria alugar o local todo. Eu sempre acredito que a nossa igreja ia ser do tamanho da nossa visão. Mas a maioria preferiu ainda só a metade e algumas coisas que acomodavam a nossa necessidade naquele momento. E daí, quando foi em 92 que nós nos casamos, nós pedimos o pastor Levi alguém para fazer a tradução do nosso casamento, porque a gente tinha muito americano, e ele convidou o amigo dele, o pastor Daniel Paixão, para vir para fazer a tradução do nosso casamento. E quando o pastor Daniel veio, houve a empatia, né? Foi uma das decisões que tivemos que tomar já, assim como missão importante, e ele tornou-se o primeiro pastor da nossa missão na época. É um prazer nesse momento saudar a todos os membros da Primeira Igreja Batista de New Jersey com a paz do nosso Senhor. Foi muito bom poder pastorear a Igreja Batista de New Jersey. E foi uma gestão muito boa. Eu agradeço a Deus pelos líderes que me apoiaram e trabalharam comigo durante este tempo. Foi uma gestão fácil. Aliás, se dizem que
Não há igreja fácil, mas esta igreja foi maravilhosa comigo, com a minha família, e nós agradecemos a Deus. Foi um período bom porque foi onde houve um bom crescimento, né, com o pastor, e com isso a igreja solicitou a organização da nossa igreja aqui. Foi aí que começou a preparar a organização da igreja. O primeiro culto como igreja foi lindo. Muita gente, a igreja lotada. A gente não comportou na lojinha, então a gente alugou a igreja do lado, a igreja Adventista do Sétimo Dia, que era na esquina. A gente alugou a igreja e foi um culto muito lindo, com coral, com banda. O pessoal de Nova York veio tocar, né, Ricardo? Veio peso, veio todo mundo. A igreja local também veio muita gente representando. Foi marcada para o final de 92, eu lembro que em dezembro, por aí, mas houve uma nevasca muito grande, tivemos que cancelar. Depois marcamos para fevereiro, de novo teve uma neve muito grande nesse dia e foi cancelado, e até que chegou no dia 3 de abril de 93, que foi a organização. Eu navegarei no oceano do Espírito. A lojinha já não comportava também. E a ideia era, porque nós fomos depois para outros lugares, Adventista, que é o Presbiteriano de Hillside, e a pergunta era que não queria calar. Por que não o nosso próprio espaço, o nosso próprio lugar? Eu adorarei ao Deus da minha vida. É estranho a gente ter que montar e desmontar a tenda toda semana, toda vez que vai se encontrar, e era assim que a gente tinha que fazer, porque as igrejas, elas tinham a programação dela, então a gente tinha que chegar, montar o nosso, desmonta tudo, leva para lá. Me lembro bem de uma igreja que a gente se reunia, que nós estávamos tendo a escola bíblica dominical aqui, e ao lado tinha um grupo de alcoólicos anônimos, e eles não bebem, ou eles estão tentando com toda a força não beber, mas eles fumavam muito, então a gente fazia a escola bíblica o tempo inteiro sufocado por aquela fumaça de cigarro. Devido ao aluguéis, perdeu o contato de muitas pessoas, porque cada hora estava num local diferente, então isso perdemos muito contato. Foi esse um dos maiores objetivos, de querer ter um local próprio para que fixe uma referência. E nós começamos a procurar. Começamos a falar, não, a gente pode ter o nosso próprio local, e começamos a focar nisso. E a Luiz passando em frente ali, olhou, viu o local de fora, fomos orar para que Deus tocasse no nosso coração, porque a gente estava muito balançado para entre Newark e Elizabeth, quando estava a nossa comunidade, né, nosso povo. E as portas foram abertas aqui, com muita luta. Na negociação, começamos a negociar com $750 mil que eles pediram, e nós fomos negociando, e no final das contas nós conseguimos por 224. Aí eu penso que a conexão que o pastor Daniel tinha ajudou no processo de conseguirmos o empréstimo com a Convenção Batista de Nova York. Eu até mesmo fiquei assim, $250 mil, a gente não tem esse dinheiro. Então, assim, não consegui pagar isso. E foi um milagre de Deus. Sem nenhuma explicação. Aí a gente tinha, vamos dizer, as coisas para fazer a compra, mas era um prédio comercial e tinha que virar igreja. Para que isso acontecesse, a cidade tinha que aprovar. Com isso, a cidade convocou toda a vizinhança para ir para uma reunião. Se eles aprovassem, nós poderíamos adquirir para transformar em igreja. Aquelas coisas assim da gente, aquela preocupação de não poder ter o local, aí todo mundo orando, todo mundo buscando a Deus para que aquilo ali fosse concretizado. Foi uma luta. Esse dia foi talvez umas 300 pessoas aqui, proprietários, né, das casas, e todos votaram contra. Todos. E o presidente da Câmara solicitou que 3 pessoas falassem, porque eram muitos, e do nosso lado também solicitou 3 pessoas, mais um advogado que nós tínhamos contratado.
E no final da votação, nós ganhamos por 4-3. Foi muito suor e muita dificuldade. Neste local que é o templo ali, tinha um cofre muito grande que foi muito difícil poder arrancar aquilo tudo e transportar para fora. E era assim, todo mundo vinha depois do trabalho, todo dia. Vinham para cá e ficávamos aí até as 10, 11 horas da noite. Até que nós conseguimos limpar tudo. Entrar naquele lugar lindo, reformado, novinho pra gente, foi uma sensação de conquista da terra prometida. Eu fiquei no clima, eu fiquei assim, e agora? Como é que vai ser, Ricardo? O pastor indo embora, a gente sozinho com esse templo. A gente se questiona, né? A gente não entende muito o mover de Deus, né? O pepino ficou na nossa mão, agora a gente tá com esse terreno, com essa compra aí para inaugurar, sem pastor. Então nós estávamos prontos como igreja, como um edifício, né? E sem pastor, mas isso era uma boa liderança que nós tínhamos, muito sólida. Depois sim nós fizemos a dedicação do templo aí. Eu pedi ao pastor Jorge Bezerra, né, pastor de Boston, que fizesse a oração de dedicação. Ele leu em Crônicas, quando Salomão dedicou o templo. Jocilene Aires cantou. Foi uma festa e nós consagramos esse local ao Senhor. Ata de número 96 da Primeira Igreja Batista de Língua Portuguesa de New Jersey, com um culto especial para a inauguração de sua sede própria, situada na 1265 Durant Street, Elizabeth, New Jersey, realizado aos 30 dias do mês de maio de 1998, com uma programação especial que contou com a presença de vários irmãos de igrejas batistas e outras denominações. Para aquela igreja que nós éramos, a nossa igrejinha de 40 membros, o pastor Josias foi uma revolução, porque ele é um pensador, é um filósofo, é psicólogo, enfim, e veio com uma bagagem completamente diferente. Pastorear a PIB de New Jersey, agora Church of the City, foi uma experiência muito significativa. Nós fomos implementando a secretaria da igreja e trouxemos logo em seguida uma educadora religiosa. Foi uma gestão voltada para a formação de liderança. Nós conseguimos organizar a liderança e instrumentalizá-la para grupos pequenos. Mais de 100 pessoas passaram pela gestão do curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, a gestão feita pelo Ministério de Educação Cristã. 56 pessoas foram batizadas naquele período e mais de 100 pessoas ao todo se uniram à igreja. Cada um tem um estilo, né? Cada um tem um estilo de levar, né? Uhum. Pastor Calista é muito amoroso também. É você perder um irmão e você ganhou um paizão. Porque o pastor Josias era irmão da nossa idade, né? E o pastor Calista era paizão. Ele era aquele paizão que vinha na sua casa tomar café com você de tarde, parecia do nada assim. Tem café aí, mano? Faz um mexido aí que eu tô com fome. Então, assim, ele era aquele bem paizão, bem... Uma coisa que muito alegrou o nosso coração durante o nosso ministério com os irmãos foi que chegamos a ter várias nacionalidades na igreja. Por exemplo, brasileiros, portugueses, venezuelanos, cubanos, dominicanos, colombianos, alguns norte-americanos e, claro, um grande grupo de baianos. Missões sempre foi uma prioridade para o nosso coração. Foi assim que a igreja começou a levantar cada ano uma oferta de $40 mil. Quando já estávamos quase no final do nosso ministério, Estados Unidos entrou numa crise financeira muito grande, especialmente na área da construção aí em Nova Jersey, e muitos irmãos ficaram sem trabalho. Naquele momento eu sugeri
Mais uma vez, o alvo de $40 mil para missões. O Comitê de Missões e a diretoria da igreja tentaram me convencer para baixar o alvo. Eu fiz a seguinte proposta para os irmãos. Vamos deixar o alvo assim. Se for da vontade de Deus, nós vamos levantar. Se não for, não vamos chegar a nenhum lado. E para honra e glória do Senhor, aquela oferta chegou a $86 mil. Logo no início do nosso ministério pastoral, Deus colocou no meu coração a ordenação do pastor Aloísio. Ele sempre foi um homem de muita integridade, alguém em que eu podia confiar totalmente. Pastor Aloísio foi um grande colaborador. Aloísio sempre teve essa liderança muito firme, muito forte, um coração muito pastoral. Ele já era pastor pelo dom. Depois a gente continuou o que o pastor Calixto fazia num contexto diferente, que ele é paizão, ele abraça, ele visita, ele chora, né? E a gente tentou voltar um pouquinho àquele início da igreja, de alguns valores que a gente tinha, e ficamos até, e com a consciência, eu falei, pastor, eu vou ficar até o novo pastor chegar. O que não aconteceu, porque se eu ficasse mais a igreja também Sérgio nunca chegaria aqui. De 2011 até 2013, sem o pastor Aloísio. Então, tivemos um período bem difícil também, foi durante o trabalho da comissão de sucessão pastoral e através da liderança do Jabes, né, como era o vice-presidente da igreja, tivemos um período bem difícil, né, muito trabalhoso. Era uma liderança e ela sabia onde que estava indo e ao mesmo tempo que ela era forte, ela era flexível. Não, eu lembro que a Comissão de Sucessão Pastoral, ela levantou um movimento de todo domingo ter um tempo de oração específico em relação a isso. Esse magrinho, esqueço o nome dele. Hermes, Jabes. O Jabes. O Jabes foi uma peça muito forte nessa igreja. Graças a Deus. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Glória a Deus. Ele que levou esse trabalho à frente, foi ele que levou. eu preciso de um pastor que ele pregue e os meus filhos fiquem impactados e que os meus filhos comentem a mensagem comigo. Então essa era a minha preocupação. E eu sei que essa era a preocupação de outros da comissão e outras famílias da igreja. Então, esse momento lento, mas de tanta busca, eu tinha certeza de que Deus estava preparando alguma coisa que fosse diferente. Primeiro que eu nunca imaginei ter tanto sermão para poder pregar todo domingo. Eu sabia que era possível pregar todo domingo um sermão novo. Não repeti nenhum. Eu acho que hoje a nossa igreja é uma igreja que tem uma visão de alcançar as pessoas, de receber as pessoas. Mudou muito a maneira de como nós éramos igreja no passado e como a gente foi criado. Porque eu falando de mim, eu mudei assim na visão de... Não sei colocar isso em palavra. De receber as pessoas sem julgar. Se eu fosse convidar um amigo para vir na minha igreja, eu destacaria os pontos que aqui a gente não tem aqui é o Judgment Free Zone. A gente não vem aqui para ser julgado. A gente vem aqui para buscar a Deus e crescer junto. Eu também falaria para eles dos tempos gostosos que eu passo no piano room com os meus amigos, que a gente sempre tá lá tocando. Você não tem um culto que eu não tô lá, tipo, depois do culto ou antes do culto que a gente não tá lá tocando. E também que a gente tá junto nesse propósito de crescer junto e resolver os problemas que a gente tem junto. Eu vou continuar dizendo amor. Porque realmente é o que eu percebo e sinto deles. Esse carinho, esse amor, é o se sentir em casa. Quando eu virei o ano aqui, o primeiro ano sozinha, sem nenhuma pessoa que eu conhecesse intimamente, eu não me senti sozinha. Eu fiz a escolha de virar um ano aqui e falei, meu Deus, vamos ficar aqui sozinho, não vai ter ninguém. E sentamos na mesa separado, daí a pouco um acolheu aqui, o outro acolheu ali, o outro abraçou. Uma das coisas que eu mais pensava, como quando eu recebi o convite para ser pastor dessa igreja, é por que eu? Porque eu, com 30 anos de idade, essa igreja escolheu a mim para ser pastor.
Obviamente, no processo de Deus, eu fui perguntando para Ele por quê, e quando eu cheguei aqui, não tive uma resposta imediata, mas eu sabia de uma coisa: Deus colocou no meu coração que a igreja estava disposta a mudar, a igreja estava disposta para o novo, a igreja estava querendo avançar no evangelismo, no alcance das pessoas que estão perdidas sem Jesus. Alguém já me fez essa pergunta e eu falo com uma alegria no coração, porque me lembro de quando nós começamos com 7 pessoas a primeira reunião, e jamais nós poderíamos imaginar em 2018 com mais de 300 pessoas, com um local próprio, com um office, né? E com a chegada do pastor Sérgio, ele movimentou a igreja, e eu posso dizer que foi o período que a igreja mais batizou, que antes a igreja crescia com pessoas vindo do Brasil, de outras igrejas, e agora a gente viu que a igreja estava crescendo mesmo através do batistério. Tendo como orador oficial o pastor Estevão Fernandes de Oliveira, que apresentou um profundo sermão baseado em Isaías 58, versículos 11 e 12. Sabe o que é o mais interessante desse processo de Deus e das coisas que Deus faz, as conexões que Deus faz? É que tanto tempo depois, lá em 2013, onde eu vim aqui apenas uma vez, sem promessa de nada, de ser pastor aqui, de absolutamente nada, Deus ministrou ao meu coração no mesmo texto de Isaías 58 que o pastor Estevão Fernandes pregou na inauguração desse auditório, dessa igreja, dessa sede que nós estamos. Deus é incrível. Deus, ele ministrou ao meu coração dizendo que eu seria o pastor dessa igreja e que viveria como pastor exatamente nesse tempo para tudo aquilo que ele quer fazer através de nós.